Então, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui no capítulo 11 do nosso curso de Termodinâmica, Estatística e Aplicações Computacionais. Nesse segundo encontro desse capítulo, nós avançaremos um pouquinho mais nessa discussão que nós começamos no encontro anterior a respeito de transições de fase. Nós trabalharemos alguns aspectos específicos dessas transições de fase, de forma que nós nos preparemos de forma mais adequada para discutir as questões referentes à criticalidade, que geralmente aparece nos últimos capítulos de um curso de termodinâmica e estatística e também se liga a uma abordagem da termodinâmica e estatística bem mais recente em comparação com tudo o que a gente veio desenvolvendo até o momento, exceto, é lógico, pelos algoritmos, os métodos computacionais, né, da dinâmica molecular, aquelas simulações dos ensembles e tal, que são coisas recentes, mas em termos de teoria, né, da abordagem da termodinâmica e estatística, os efeitos e o tratamento da criticalidade, que a gente ainda não sabe muito bem o que a gente precisa se preparar um pouquinho melhor e esse vai ser o grande objetivo desse encontro. Só para a gente fazer uma pequena ligação, né, entre o início e o fim das intenções desse capítulo, nós começamos tratando o modelo de Ising na rede quadrada, né, e nós vimos nesse tratamento algo que diferenciou os resultados do caso 2D ao problema do modelo de Ising na cadeia unidimensional, que foi a existência de uma determinada temperatura onde o sistema, né, de spins passava a ter um comportamento radicalmente diferente, né, em função da temperatura em que se encontrava. E o limiar para divisão dessas formas do sistema se apresentar em equilíbrio foi chamado de temperatura crítica, né? Então havia uma temperatura crítica que fazia com que o sistema, numa condição de certa organização, sistema ferromagnético, né, de alguma maneira a temperatura ainda, né, com uma temperatura diferente de zero, mas o sistema tendia a uma forma organizada, favorecendo o alinhamento dos spins, para uma temperatura superior à temperatura crítica, caracterizada por uma magnetização nula. Além disso, né, saindo um pouco do escopo do modelo de Ising, a gente mencionou que essa diferença de comportamentos também acontece nos sistemas fluidos, como a gente pode observar, por exemplo, ao percorrer, né, o diagrama de fases. A gente muitas vezes se depara com uma região do diagrama de fases onde o fluido se comporta com uma natureza bifásica, né, uma parte líquida e uma parte gasosa, naturalmente mostrando uma diferença clara entre os valores da massa específica. E a partir da temperatura crítica, não havia mais distinção entre essas fases, como se fosse uma fase do ponto de vista estrutural caótica, né? Então a temperatura crítica nos sistemas fluidos também marcando uma distinção entre essas fases. E algo que apareceu naquela discussão foi um nome, um termo que a gente usou para distinguir, não para distinguir, né, mas para caracterizar essas regiões, foi o parâmetro de ordem. Parâmetro de ordem assume valor nulo, zero, né, para valores de temperatura maior do que a crítica, e menor ou diferente de zero, né,
parâmetro de ordem, para valores da temperatura menores do que a temperatura crítica, né? Então, parâmetro de ordem, no caso dos fluidos, era a diferença das massas específicas, e no caso das redes de spin, era a magnetização líquida ali do sistema. Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje, então, é trabalhar um pouquinho mais cuidadosamente o segundo item que compõe esse capítulo, que é o tema das transições de fase. Dessa forma, ainda estamos no tópico 2 desse capítulo, transições de fase. Vamos começar ou retomá-lo nesse momento. Bom, quando a gente está pensando em transições de fase, é importante reconhecer que se estabeleceu na literatura uma espécie de classificação devotada a um pesquisador, um físico do início do século XX, Ehrenfest, que acabou dando nomes distintos, estabelecendo uma classificação aos diferentes tipos de transições de fase observadas nos sistemas reais. Então, Ehrenfest, ele estabeleceu uma classificação pensando no comportamento da energia livre e das derivadas da energia livre. Então, por exemplo, eu olhando aqui, quando não ocorre uma transição de fase, a minha energia livre, ela tem um comportamento suave, contínuo, ao longo da temperatura. E o mesmo vale para as suas primeiras derivadas. Quem são as primeiras derivadas da energia livre de Gibbs? Em relação à temperatura, a entropia. Em relação à pressão, o volume. Então percebam que quando não ocorre transições de fase, nós temos essas primeiras derivadas da energia livre, suaves e contínuas, sem grandes problemas. E o mesmo vale para a segunda derivada, que, recordando alguns tópicos, algumas das formulações desenvolvidas lá na aula de termodinâmica clássica, seria possível identificar a segunda derivada da energia livre de Gibbs em relação à temperatura como o CP do sistema, né? A capacidade térmica, a pressão constante, ou em função de uma forma intensiva de representar essas grandezas, o calor específico, a pressão constante. Da mesma forma, nós teríamos a segunda derivada da energia livre de Gibbs em relação à pressão, que nos traria, né, uma medida da compressibilidade isotérmica, né? Então, é outra propriedade obtida como sendo segunda derivada da energia livre de Gibbs. Bom, percebam por esses gráficos que quando não há transição de fase, nós temos comportamentos muito suaves, muito simpáticos, que, na verdade, são os principais comportamentos encontrados nas inúmeras fontes bibliográficas que apresentam modelos para o comportamento de várias propriedades termodinâmicas. Como você pode lembrar de algumas delas, no caso da engenharia química, há engenheiros químicos aqui presentes. Nós temos o tradicional livro do Perry, né, o Manual de Engenharia Química, com várias tabelas de propriedades termodinâmicas, ou também o livro, também bastante consagrado, do Prausnitz, de propriedades de gases e líquidos. Então, essas referências acabam apresentando em grande
amplitude, propriedades que funcionam muito bem, cujos modelos funcionam muito bem quando não há transições de fase. Bom, quando há transições de fase, Ehrenfest ele classifica um primeiro grupo de transições de fase como aqueles onde as nossas energias livres se apresentam, né, uma determinado comportamento, porém as primeiras derivadas apresentam uma descontinuidade, como é o caso aqui da primeira derivada, no caso a entropia e o volume, que apresentam uma quebra no seu comportamento. Esses comportamentos são muito típicos para nós quando nós lembramos, por exemplo, da transição de fase que envolve o fenômeno da vaporização ou da liquefação, né? A conversão de um gás, de um líquido a gás ou de um gás a líquido, onde, por exemplo, a gente tem o nível de compactação do sistema radicalmente diferente numa condição e em outra, o que acaba sendo representado pela entropia e pelo volume, em alguma medida, né? Estão até ligados de alguma forma, né? Como eu até mencionei no nosso encontro passado, basta ilustrar a diferença de ordem de grandeza que ocorre a 100 graus, uma atmosfera, quando você vaporiza água. Você sai de uma condição de 1000 quilos por metro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico, né? Em outra unidade, para uma condição de 1 quilo por metro cúbico, ou 0,001 gramas por centímetro cúbico na fase gasosa, né? E isso ocorre a 100 graus, um salto radical no valor da propriedade que ilustra uma descontinuidade nessa primeira derivada. Por acaso, a massa específica está ligada aqui ao volume de maneira quase que imediata. Fica bem visível esse comportamento. Essa descontinuidade aparece na primeira derivada e aparece também em outras derivadas, como por exemplo no CP, né? Então, mas o mais importante é saber qual a primeira ordem da derivada onde esses problemas acontecem. Então, no caso, as transições de primeira ordem são aquelas em que descontinuidades ocorrem nas primeiras derivadas da energia livre de Gibbs. Tá? Transições de primeira ordem, naturalmente, liquefações e vaporizações, dessas que a gente traz desde o nosso ensino fundamental, representam transições de primeira ordem. Em complemento, Ehrenfest ele chama de transições de segunda ordem as transições que apresentam um comportamento diferente desse. Porém, antes da gente ver de fato esse comportamento, é bom mencionar que atualmente o nome que costuma ser dado a essas transições são de transições contínuas, e não mais ficar buscando a ordem das derivadas onde a descontinuidade aparece. Em resumo, um Fischer, que foi também um físico-químico que atuou massivamente no período ali dos anos 50, 60, 70, basicamente, propõe que, na verdade, se faça uma distinção mais simples entre transições de primeira ordem e transições contínuas, ao invés de ficar chamando transição de segunda ordem, terceira ordem, por aí vai. Bom, o que se observa nessas transições de fase? Da mesma forma, nós temos lá o comportamento da nossa energia livre, mas as primeiras derivadas são contínuas, porém as segundas derivadas ou qualquer derivada superior apresentam alguma descontinuidade. Tá? Então, isso estabelece
a nova nomenclatura, a nomenclatura mais moderna para os fenômenos de transição de fase, né, que, vamos dizer assim, moderniza, né, a classificação dada por Ehrenfest lá quando ele estava pensando nesse problema das transições de fase e era natural por conta do tipo de modelo que ele tinha à sua época para pensar, né, na natureza dos potenciais termodinâmicos, da forma das funções matemáticas. Então, essa análise da ordem das derivadas acabava quase que levando imediatamente a essa nomenclatura, né? Mas os livros mais recentes vão falar em transições contínuas, de forma mais geral. Tá? Bom, se é assim, né, aqui a gente está só estabelecendo uma classificação, nomes, para a gente se situar em termos do padrão dos gráficos que eventualmente a gente vai encontrar para o comportamento das propriedades, né? Então, a gente tem que ficar ligado ao investigar um determinado sistema termodinâmico no tipo de padrão, né, que a gente vai observar para as propriedades, talvez identificando transições que não sejam transições de primeira ordem, mas que se manifestem, né, em alguma medida em propriedades tão bem definidas como o CP, que é mensurável com essas descontinuidades. Tá? Então, esse é um dos nossos primeiros objetivos, estabelecer uma organização na nossa cabeça quando a gente vai se deparar com essas propriedades. Fala, Lucas, por gentileza. Você poderia citar sobre sua tese de doutorado e como você analisou uma transição de primeira ordem, né? Computacionalmente. Na verdade, eu mexi com as duas, né? Vendo coisas que aconteciam com primeira ordem e segunda ordem. Sim, eu posso falar de coisas dessa natureza, mas vamos deixar para o nosso próximo encontro, que aí eu faço tudo num pacote só. Eu acho que fica mais consistente dentro dessa nossa discussão, mas vamos dizer assim, fica a encomenda. Falo sim, pode deixar. Bom, beleza. Então, vamos voltar aqui ao nosso diagrama de fases, pressão-temperatura, onde a gente tem ali os estados de agregação bem identificados, sólido, líquido e gás, e aquele ponto envolto ali por uma auréola verde, que eu estou chamando de PC, que não é nenhum Paulo César, nenhum Pedro Camargo, nada disso. É o ponto crítico, que está, de maneira bastante objetiva, localizado como o último ponto da linha de equilíbrio líquido-gás. O último ponto da linha de equilíbrio líquido-gás. Aqui vale a pena uma observação, tá? Pequena mudança de assunto, porque eu lembrei aqui de um ponto que vale a pena comentar. Se vocês olharem publicações mais antigas ou muito apegadas a jargões muito tradicionais, vocês podem lembrar que existe muitas vezes a tendência de se usar o termo vapor em detrimento da expressão gás. Para o pessoal da engenharia química, talvez seja muito familiar falar na linha de equilíbrio líquido-vapor, ao invés de líquido-gás. Mas havia uma espécie de consenso de nomenclatura ao dizer o seguinte, que abaixo da temperatura crítica, esse estado gasoso seria chamado de vapor
e acima da temperatura crítica, mas abaixo da pressão crítica, seria o gás. Essa distinção, ela absolutamente não faz o menor sentido, porque, na verdade, tudo é estado gasoso e não há distinção de comportamento entre vapor e gás. Na verdade, a nossa referência tem que ser apenas a localização dessa condição termodinâmica em relação ao ponto crítico, porque a gente visualiza, né, a partir desse gráfico, que abaixo da temperatura crítica, o gás ele se liquefaz a partir de uma pressurização. E acima da temperatura crítica, não se observa essa mudança de fase, de gás para líquido. Em última análise, usando as coisas que a gente acabou de definir, abaixo da temperatura crítica, você observa uma transição de fase de primeira ordem. E acima da temperatura crítica, você não tem uma transição de fase de primeira ordem. Pode ser uma transição de fase, por exemplo, de segunda ordem, né? Então, esse comportamento, para além da temperatura crítica, precisa ser investigado. Ou pode não haver transição de fase alguma, né? E aí o comportamento do material precisa ser investigado em função da distância do ponto crítico. Tá? Então, vocês podem encontrar muitos livros botando ali nessa região vapor e tal. É tudo gás. Tá? Se tivesse poder para isso, eu sugeriria uma correção em todos os livros textos de ensino médio, chamar tudo gás, para que não haja confusão de nomenclatura e, obviamente, já apresentaria aos alunos algo que é plenamente possível, principalmente no contexto do ensino médio, a condição de um estado especial, que é o de fluido supercrítico. Os alunos no ensino médio aprendem, por exemplo, coisas relacionadas à existência de uma temperatura reduzida, pressão reduzida, dependendo da ênfase que o curso de Química dá, se fala de gases reais, coisas desse tipo. Então, talvez já fosse possível apresentar esse tipo de coisa. Bom, mas isso é só uma digressão rápida. O que nos importa é o seguinte: dentro desse diagrama de fases, o que chama a atenção é que o entorno do ponto crítico, essa região aqui, próxima do ponto crítico, apresenta uma série de particularidades quando a gente busca uma análise quantitativa das propriedades termodinâmicas. Tá? Então, aqui, essa região próxima e vizinha do ponto crítico surpreende quem está buscando cálculo de valores para as propriedades termodinâmicas. Talvez, do ponto de vista qualitativo, o comportamento encontrado não surpreendesse em termos daqueles gráficos de transição de fase que nós apresentamos ali no slide imediatamente anterior. O que ficaria, talvez, como curiosidade, é tentar encontrar uma justificativa para o que acontece ao se cruzar essa região do ponto crítico, né? Onde, por que aqui, abaixo da temperatura crítica, eu tenho transições de primeira ordem e acima do ponto crítico eu não mais as observo? Tá? Então, assim, de maneira muito geral, muito genérica, a gente precisa ter isso como muito claro na cabeça. Temperaturas menores do que a crítica, encontramos transições de primeira ordem. Maiores do que a crítica, não há transições de primeira ordem. E aí, digo mais, de certa forma, alinhado ao que a gente viu no gráfico do slide anterior,
que ao aproximar da temperatura crítica, uma aproximação bem intensa ali dessa temperatura crítica, observa-se uma divergência nas propriedades. Quando eu falo divergência, é uma cúspide, né? Um aumento muito brusco do comportamento de uma determinada propriedade termodinâmica, que nos gráficos que a gente viu anteriormente, eu até volto neles, né? Aqui de alguma maneira já estava descrito, e que poderia ser uma mera consequência do cálculo das derivadas. Como a gente vê aqui, naturalmente vai ser observado aqui um pico, né? Um aumento intenso da derivada nessa região. No mínimo uma descontinuidade por conta dessa quebra, né? Mas essa divergência é assombrosamente intensa. Bom, o grande lance, no que diz respeito aqui à nossa discussão, é que essa discussão, da forma como ela está posta aqui, é muito generalista, muito superficial, muito qualitativa. E o que se destaca é como é que é de fato esse comportamento quando a gente está buscando uma análise quantitativa das propriedades termodinâmicas nessa vizinhança. Que vai divergir, que vai formar esse pico, ok, eu até acato isso pelas equações de estado que a gente conhece, e uma manipulação delas talvez evidenciaria esse tipo de comportamento. Alguns resultados, né, talvez um aumento, mas como que se dá esse aumento efetivamente? É um aumento, sim, um aumento intenso, mas pensemos, esse aumento, primeiro ponto, ele tem um limite, é um pico que lá no final ele encontra efetivamente um valor máximo e depois decresce? Ou é, misticamente, usando uma palavra horrível, mas chamando atenção, uma tendência de algumas propriedades termodinâmicas a assumirem um valor infinito, ou serem infinitamente grandes nessa vizinhança do ponto crítico. Então, isso já foi motivos para discussões super acaloradas na primeira metade do século XX, quando se estava investigando com muita força as propriedades dos sistemas fluidos, principalmente ligadas aos fenômenos de liquefação industrial, por conta de problemas de engenharia da época. Muita energia se gastou para se conseguir encontrar um comportamento contínuo em transições líquido-gás, naturalmente com o intuito de se observar uma natureza geral para os sistemas fluidos. E quando eu falo essa natureza geral, estou falando de equações de estado que representassem continuamente o comportamento de gás até líquido. Então, bom, imagina, né? A gente está falando assim, de coisas de 1920, 1911, 1930. Né? Como é que se dá essas transições? E parece, né, por medidas ainda muito grosseiras que se tinham àquele tempo, que as propriedades cresciam muito na aproximação ali do ponto crítico. E aí as perguntas que o cientista vai fazer: por que isso ocorre e qual a melhor forma de descrever esse comportamento? Daí inúmeros trabalhos e reflexões a respeito desse tema para tentar revelar esse comportamento. Então a pergunta é: como descrever corretamente a forma dessas que a gente está chamando nesse momento de divergências
no sentido de um aumento muito intenso nas propriedades, na vizinhança do ponto crítico. Como é que se descreve isso corretamente? Cabe destacar que a proximidade do ponto crítico produz dificuldades experimentais severas. E a gente precisa entender a natureza dessas dificuldades para essa discussão fazer sentido e a gente começar a pensar em motivos para esse tipo de comportamento. Tá? Primeiro, seguindo talvez o caminho mais óbvio, a partir de propriedades termodinâmicas macroscópicas, algo bem geral, bem visual, e dentro das nossas intenções, talvez, quem sabe, buscar uma justificativa de natureza microscópica para justificar esse comportamento. E aí a gente faz a ponte entre o micro e o macro, estamos fazendo essa reflexão de termodinâmica e estatística. Beleza. Bom, vamos pensar então, para avançar nessa discussão, um pouquinho sobre a estabilidade de estados termodinâmicos. Esse é um tema que, na verdade, é um assunto da termodinâmica clássica, mas se faz necessário nesse ponto em que a gente está. Inclusive, eu vi que nas aulas de termoclássica, eu nem explorei muito esse assunto, porque os nossos objetivos lá naquele curso rápido eram de outra natureza. Mas aqui, logicamente, com base nas coisas que foram vistas lá, dá para a gente explorar e gerar um caldo conceitual bem estruturado para a nossa discussão. Bom, então, quando a gente está pensando nessa estabilidade de estados termodinâmicos, se a gente pensar no número de mols fixo, pensando que é um sistema fechado, né, que não vai variar a quantidade de matéria lá dentro dele, a energia livre de Gibbs, G, vai ser o potencial termodinâmico adequado para a gente lidar com a temperatura e a pressão como variáveis naturais. Ora, qual a vantagem dessa consideração? Pressão e temperatura são grandezas muito próprias para o trabalho experimental. Quais alternativas que nós temos? Bom, se nós pensarmos no correlato à temperatura, o correlato da temperatura é a entropia. Se nós pensarmos na pressão, o correlato da pressão é o volume. Se você quiser recordar essas correlações, basta você dar uma espiada no capítulo 3 lá do curso de termodinâmica clássica, onde a gente trabalha com a ideia das transformadas de Legendre, da entropia e da energia interna, e aparecem os potenciais termodinâmicos. Dentre eles, a gente tem a energia livre de Gibbs, que tem T e P como variáveis naturais. Então, isso acaba tendo um apelo, do ponto de vista experimental, bastante imediato. Tá? A gente pode pensar de maneira bem pragmática dessa forma. Bom, se isso faz sentido, nós precisamos recordar que, do ponto de vista macroscópico, tem a segunda lei da termodinâmica, que ela leva a uma situação de entropia máxima no equilíbrio e, por consequência, de energia livre de Gibbs mínima no equilíbrio. Quanto a entropia aumenta no equilíbrio, os outros potenciais termodinâmicos vão ao seu valor mínimo. Isso era uma consequência da segunda lei da termodinâmica. Também desenvolvidas essas relações lá no curso de termoclássica. Bom,
Algo que entra dentro dessa discussão da estabilidade de estados termodinâmicos é pensar nas derivadas desse potencial energia livre de Gibbs em função de suas variáveis naturais. Quando nós encontramos o equilíbrio estável, nós chegamos às seguintes relações: que a segunda derivada da energia livre de Gibbs em relação à temperatura e à pressão devem ser menores do que zero, revelando um comportamento convexo dessa função de estado, no caso, próprio potencial termodinâmico e energia livre de Gibbs. Isso é uma condição desse equilíbrio termodinâmico, às vezes costuma ser chamado de equilíbrio termomecânico dos sistemas que nos interessam. Então nós temos essas relações, essas desigualdades para as segundas derivadas. Como consequência dessas relações, nós temos os seguintes comportamentos. Se nós reescrevermos essas segundas derivadas em termos de outras grandezas que estão associadas às primeiras derivadas da energia livre de Gibbs, no caso a entropia e a massa específica, que traduz o próprio volume, como nós vimos lá no primeiro slide ali das transições de fase, nós chegamos a relações muito importantes que estabelecem o seguinte, que nós temos menos Cp sobre T menor que zero e menos compressibilidade isotérmica sobre ρ menor do que zero. Bom, esses resultados são meramente matemáticos. Todavia, nós podemos pensar nesses resultados em termos físicos, imaginando o seguinte, que nós só podemos ter temperaturas maiores ou iguais a zero e massas específicas maiores ou iguais a zero. Como consequência desse comportamento, onde esses valores dos denominadores só podem ser positivos e não nulos, nós acabamos encontrando uma condição consequente do equilíbrio termodinâmico, que é que o Cp e a compressibilidade isotérmica tem que ser maior do que zero para qualquer estado de equilíbrio. Excelente! Do ponto de vista físico, isso indica que as propriedades termodinâmicas mais imediatas da nossa lide mais direta vão ser sempre valores reais positivos, né? Isso é importante para nós. Acaba sendo quase que uma condição de coerência para o meu sistema existir. E se as minhas condições, os meus modelos levarem a cenários diferentes, o que eu posso imaginar é que eu estou numa condição que não é de equilíbrio ou que não é estável. Então, eu estou numa condição muito particular que pode até ser alvo de investigação, tá? Mas, obedecendo essas relações, e para o que diz respeito às nossas intenções aqui, mais importante do que elas, nós encontramos um comportamento de tendência na vizinhança do ponto crítico. Esse comportamento se manifesta da seguinte forma: ele é maior do que zero para as duas propriedades, porém tendem a infinito. Em especial, o fato de a compressibilidade isotérmica, o Q de T aqui representado, tender a infinito, isso nos coloca num conjunto inenarrável de apuros, de
natureza experimental. Porque o que significa na prática uma compressibilidade isotérmica infinita? Vamos pensar aqui, olhando as nossas expressões matemáticas, o que representa essa compressibilidade isotérmica? Compressibilidade isotérmica nada mais é do que a variação relativa da massa específica diante de variações de pressão. Então eu tenho a variação, que é a derivada de ρ em relação à pressão, específica, desculpa, relativa, porque eu divido por ρ, notem que sobra um ρ aqui. Então é a variação relativa da massa específica, né, diante de variações de pressão. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ao mudar muito pouquinho a pressão do meu sistema, a massa específica muda infinitamente. Se eu der um peteleco no meu sistema, eu produzo uma variação numa propriedade tão fundamental como é a massa específica, tão grande quanto o sistema possa suportar. No ponto de vista experimental, isso significa que o meu sistema ele é extremamente sensível a variações de temperatura e pressão. Do ponto de vista prático, isso torna o sistema na vizinhança do ponto crítico particularmente imensurável. Porque imaginem um sistema de medição de bancada assombrosamente controlado para que não haja influências externas provocando erros de medida para um sistema com sensibilidade infinita, ou tendente a infinita, ou, em outras palavras, assombrosamente grande. Se o meu sistema é extremamente sensível, a própria existência do campo gravitacional já seria uma perturbação grande demais para produzir variações no corpo do meu sistema e eu não mais conseguir medir. Como uma curiosidade, muito das medidas referentes ao que se faz, aos interesses ali na vizinhança do ponto crítico, só passaram a ser precisamente possíveis, né? Possíveis no que diz respeito a serem obtidas com grande precisão a partir de medidas feitas na Estação Espacial Internacional por conta da ausência de gravidade. Experimentos ligados à gravidade zero para conseguir medir o comportamento de fluidos. Experimentos encomendados para serem feitos no espaço, tentando encontrar o comportamento de substâncias. Então, se você, até o momento, estava tranquilo aí na sua casa, sentadinho no seu sofá assistindo essas aulas, nesse momento você teve que se deslocar para a Estação Espacial Internacional para pensar no que nos interessa. Medidas de altíssima precisão para conseguir descrever um comportamento de extrema sensibilidade e tendências a infinito. A gente está pensando nesse tipo de coisa, a extrema proximidade do ponto crítico. Obviamente, numa tentativa de compreender com bastante rigor conceitual e precisão na previsão o comportamento das transições de fase. Beleza. Se esse é o ponto, se essa é a questão que nos envolve, vamos relembrar de algo que a gente conversou no nosso encontro passado, que era a questão do parâmetro de ordem.
a grandeza física definida para cada sistema, que, de certa forma, ilustra o comportamento abaixo e acima da temperatura crítica. Acima da temperatura crítica, o parâmetro de ordem é nulo, vale zero, e abaixo da temperatura crítica ele tem um valor. Para fluidos, a diferença entre as massas específicas, líquido e gás, e para sistemas do tipo ferromagnetos é a magnetização para cada valor de temperatura. Né? Isso a gente viu lá no nosso encontro passado, chamamos o parâmetro de ordem de φ. Então gravem a letrinha, porque nós vamos usá-la na nossa reflexão aqui. Para avançar nessa discussão, um camarada fora do eixo das grandes pesquisas que se desenvolveram ao longo do início da primeira metade do século XX, vamos colocar mais a Europa, a Europa Ocidental e os Estados Unidos, se destaca um camarada, um pesquisador amplamente reconhecido no contexto da física, físico-química, chamado Landau, prêmio Nobel, que em 1937, Landau era russo, mais precisamente da região da Geórgia. Ele propôs o seguinte: olha, como é que a gente vai descrever corretamente o comportamento desses sistemas fluidos na vizinhança ali dessas condições de transição de fase? A ideia do Landau foi a seguinte: a chave para descrever essas transições contínuas, que são as mais surpreendentes, é expressar a energia livre de Helmholtz, F, em função do parâmetro de ordem em torno da temperatura crítica. Afinal, se a gente escreve direitinho a energia livre de Helmholtz, lembrando das nossas construções no ensemble canônico, a gente consegue calcular as outras propriedades. Energia livre de Helmholtz era uma porta para a ligação mundo micro e macro no ensemble canônico. Cabe aqui uma observação: Landau ficou especialmente famoso por conta da sua série de livros de física abordando mecânica clássica, termodinâmica estatística, na verdade mecânica estatística ou física estatística, mecânica quântica, eletromagnetismo. São alguns volumes desses livros que nós temos aqui na biblioteca do IME, se não todos, pelo menos alguns exemplares, que constituíam o curso de física do professor Landau, uma das maiores contribuições na docência do ensino de ciências na história do século XX. São monumentos teóricos que a gente dispõe e vale a pena folhear para a gente assim ficar assombrado com o rigor que tinham esses cursos em comparação com os cursos mais modernos que a gente encontra. Em alguma medida, o que se exigia do pessoal no tempo que não tinha calculadora, como a gente tem hoje. Fala aí, Lucas, por favor. Só para folhear mesmo, né? Porque o negócio lá é bravo. Você começar um curso com o livro do Landau requer estar muito bem treinado, com os tópicos muito em cima. Não é nada didático, não. É pesado, mas ele avança bastante sobre o conteúdo. Eu fico até imaginando a quantidade de horas-aula para dar conta daquilo ali. É assombroso, é assombroso. Mas, assim, como eu disse, vale a pena folhear, porque, no mínimo,
essas obras servem de referência até para discussões a respeito desse tema. E o Landau, em 1937, ele apresenta um trabalho tentando justificar do ponto de vista teórico, é o mais importante, Landau como um teórico, esse comportamento das transições contínuas. Tá? Não é uma linguagem tão natural, mas o artigo original não foi nem escrito em inglês, mas ele foi traduzido para o inglês mais recentemente. Vou colocar na pastinha do nosso curso para vocês verem. E no livro de Física Estatística também está apresentada essa reflexão numa forma talvez um pouco mais didática em relação ao artigo original. O livro do Landau, ele é da época ali dos anos 60, né? Então, vamos dizer que tem essa distância aí em relação aos primeiros trabalhos. Bom, a ideia, então, de escrever a nossa energia livre de Helmholtz em função do parâmetro de ordem, foi a proposta dele, naturalmente fazia com que a energia livre de Helmholtz, né, se assumia isso, tivesse um comportamento analítico no ponto crítico. Quando eu falo comportamento analítico, eu estou querendo dizer um comportamento que levava a continuidade de derivadas e tudo mais na vizinhança do ponto crítico, e a intenção era descrever aquele aumento muito radical na intensidade ali das propriedades. Mas o que a gente tem também é o seguinte, que se essa for a regra de escrever a energia livre de Helmholtz em função do parâmetro de ordem, essas divergências reconhecidas nessas transições de fase vão ser um comportamento universal para sistemas de diferentes naturezas, porque, na verdade, passa a ser uma propriedade desse potencial termodinâmico. E uma vez que eu consiga descrever o potencial termodinâmico na vizinhança do ponto crítico como funções do parâmetro de ordem, isso vai valer para qualquer sistema, porque a termodinâmica é uma disciplina geral. Ela não é vinculada a um tipo de sistema em especial. Na verdade, a própria natureza do sistema pouco importa. Isso vai importar para a termoestatística, mas para a termodinâmica não. E aí, o trabalho do Landau, obviamente, se ele vai fazer essa proposta, interessa saber qual a forma dessa energia livre de Helmholtz em função do parâmetro de ordem. Então, a forma é a seguinte: nós temos potências pares do parâmetro de ordem e aparece nessa construção a distância em relação ao ponto crítico, na forma de uma diferença de temperatura. Ok, né? A esse ponto talvez você perguntasse, mas por que só as potências pares do parâmetro de ordem? Essa discussão é feita no trabalho do Landau e um dos motivos alegados para essa construção, na verdade são a consequência das considerações que ele faz, são questões ligadas à simetria do comportamento. Então, isso levaria, em alguma medida, à presença de apenas essas potências pares do parâmetro de ordem. Tudo bem, esse é um aspecto, mas nos interessa pensar em termos das condições de equilíbrio desse sistema. No equilíbrio, onde acaba sendo importante considerar as variações da energia livre em relação ao parâmetro de ordem como não nulo, quer dizer, como nulos, nós encontraríamos dois comportamentos. Um para temperaturas maiores do que a temperatura crítica
e outro para temperaturas menores do que a temperatura crítica. Fruto dessa análise que ele desenvolve, se encontra o seguinte resultado. Para temperaturas críticas maiores, para temperaturas maiores do que a crítica, parâmetro de ordem é nulo, e para temperaturas menores do que a crítica, o parâmetro de ordem é descrito por uma expressão, por uma potência da distância em relação ao ponto crítico. Essa expressão, na verdade, vai definir a curva de coexistência da tua substância. Justamente aquela linha que marca ali o comportamento da massa específica do líquido e do gás antes de cruzar a temperatura crítica. Então, a robustez da proposta do Landau permite, inclusive, prever esse comportamento numa condição de temperatura maior do que a crítica e temperatura menor do que a crítica. Tudo bem, por enquanto as coisas estão se encaixando em alguma medida e essa proposta do Landau meio que sintetiza toda uma reflexão dentro de uma estrutura bem estabelecida da termodinâmica convencional que se tinha até o momento. Inclusive, nós podemos ilustrar com mais força essa análise, ou uma análise do tipo Landau, né? Inclusive os trabalhos falam desse jeito, a Landau-like analysis, né? Análise do tipo Landau, que a gente vai chamar de comportamento clássico dos sistemas, também chamadas de teorias do campo médio. Outro nome bastante famoso, teorias do campo médio. Bom, então dentro desse escopo, o que nós podemos pensar? Imaginemos uma equação de estado P em função de T e ρ genérica e analítica no ponto crítico. Analítica no sentido de que é possível definir suas derivadas, analisar suas derivadas de alguma maneira, tá? E essa equação, ela não tem uma forma definida a priori, como, por exemplo, a equação de Van der Waals. É uma equação genérica. Dentro dessa intenção, dessa ideia, dessa proposta do Landau, algo que nos motiva a pensar é analisar o comportamento da pressão ao longo da isoterma crítica. Tá? Como é que se desenvolve a pressão ao longo de um dado caminho termodinâmico, a isoterma crítica, em termos das suas variações. Não me ofendam, mas o que eu apresento aqui nada mais é do que a expansão da nossa equação de estado em torno do ponto crítico, usando algo do tipo série de Taylor. Perceba a presença das derivadas primeiras, segundas cruzadas, terceiras cruzadas e por aí vai. E as distâncias em relação ao ponto crítico, representadas aqui por ΔT e Δρ, nessa expansão. Tá? Essa relação que nós temos aqui, ela de cara, talvez não obviamente, mas olhando com carinho, permitem que nós identifiquemos algumas simplificações ou valores adequados no ponto crítico. Eu marco aqui em asterisco que essa avaliação é feita no ponto crítico, ou em torno do ponto crítico, né? Então, por isso esse asterisco ali marcado. O que nós temos
ao avaliar essas derivadas no ponto crítico? Nós temos, inicialmente, essa derivada aqui igual a zero. Se você lembrar de coisas que a gente comentou há poucos instantes, nós temos isso aqui como sendo praticamente o inverso da compressibilidade isotérmica, que tende a infinito, então vale zero no ponto crítico. E da mesma forma, nós temos também essa derivada segunda da pressão em relação à massa específica. Isso fica mais claro se você acompanhar a isoterma crítica, um gráfico dela, num diagrama pressão por 1 sobre ρ, pressão por volume específico. Fica muito claro a gente pensar principalmente o comportamento dessa segunda derivada nessa posição, ali no ponto crítico. Esse gráfico é bastante tradicional, algumas poucas referências, vão chamar de curva de Andrews, tem esse comportamento. No ponto crítico, então, nossa isoterma leva uma derivada da pressão em relação ao volume nula, né, aqui estabelecida por esse ponto de inflexão, mas ainda segunda derivada nula. Como consequência desse comportamento, aquela nossa expressão acaba tendo alguns termos eliminados, aqueles que tinham valor igual a zero, e a gente ainda pode fazer mais. Como estamos analisando uma isoterma crítica, nós podemos fazer mais algumas considerações. Se nós estamos ao longo de um caminho termodinâmico, onde a temperatura não varia, então nessa análise, tudo o que apresenta a temperatura variando pode ser desprezado. E assim faremos. Todos esses termos apresentam ΔT, que são as variações da temperatura. Na nossa análise, já que estamos na isoterma crítica, poderia ser para qualquer isoterma, mas no caso da crítica isso acaba ressaltando, essa variação de temperatura é zero, todos esses termos são cancelados, resultando apenas numa relação bem simples, porque todos eles morreram. A relação que sobra é a seguinte: a pressão vai ser igual à pressão crítica mais essa derivada terceira da pressão em relação à massa específica vezes Δρ ao cubo. Mas, objetivamente, isso significa que ali na vizinhança do ponto crítico vale a seguinte aproximação: ΔP vai ser aproximado por uma potência cúbica de Δρ. Se nós temos equações de estado analíticas na vizinhança do ponto crítico, esse é o resultado que aparece nessa sequência de simplificações, que vale como uma espécie de análise de perturbação do nosso modelo. Chegamos a essa relação que vale para esse comportamento supostamente analítico ali naquela vizinhança. Ok, se é assim, podemos pensar também nesse comportamento para a nossa compressibilidade isotérmica ao longo de uma isocórica crítica. E nós chegaríamos analogamente a esse comportamento, que a compressibilidade isotérmica varia em função da distância do ponto crítico por uma potência de -1 na vizinhança próxima ali. ΔTr significa temperatura menos temperatura crítica, tudo isso dividido por temperatura crítica, né? A variação relativa da temperatura, tomando por base ali a temperatura crítica. Bom, ok. Se nós assumirmos equação de Van der Waals, esses comportamentos dessas relações que nós encontramos
produzem os seguintes gráficos. Nós temos previsões para o comportamento bifásico, temperaturas menores do que a crítica, mas mais importante, nós temos a previsão para o comportamento maior do que a crítica e naturalmente, a aproximação quando a gente está pensando nas vizinhanças mais imediatas ali do ponto crítico. Essa cúspide fica muito bem definida e a intensidade dela vai aumentando conforme eu vou me aproximando da temperatura crítica, aqui representada no eixo X. Né? Aqui a temperatura crítica vai estar marcada aqui com esse valor unitário aqui. Então, o maior valor disparado. De modo análogo, nós temos comportamento de uma segunda derivada da energia de Gibbs, Cp. Cp é representado aqui também de uma forma adimensional, né? Percebam que Cp está dividido por N vezes constante de Boltzmann. Então, também, conforme nós nos aproximamos da temperatura crítica, nós vemos a intensidade desse aumento assombrosamente grande do valor da propriedade nessa região termodinâmica. O que o Lucas tinha perguntado no início da nossa conversa, da minha tese de doutorado e tudo mais, eu estava bastante interessado em investigar esse comportamento a partir de simulações moleculares, vendo em alguma medida o limite da qualidade dos nossos cálculos de dinâmica molecular para representar esse comportamento na vizinhança do ponto crítico. Né? E aí eu fiz a comparação com dados experimentais e tudo mais. Ora, até certo ponto, né, essas equações, como por exemplo a equação de Van der Waals, né, equação bastante consagrada aí, que representa um exemplar das equações de estado cúbicas, elas estão, em alguma medida, ligadas a potenciais de interação moleculares muito bem definidos. Inclusive, a gente viu lá atrás, quando a gente estava conversando sobre esses aspectos relacionados ali à termodinâmica, à construção de equações de estado, em alguma medida a gente conversou sobre isso, que a equação de Van der Waals estava ali ligada, em alguma medida, ao potencial de esfera rígida, por exemplo. E aí levando a esses comportamentos. Mas se a gente tem outros potenciais termodinâmicos, quais seriam as equações de estado? Será que as simulações moleculares seriam capazes de revelar com mais cuidado ou outro comportamento para essas divergências? Né? Então, era a grande pergunta que norteava ali a minha investigação. Como fruto dessa construção que a gente veio fazendo aqui nessa conversa, eu antecipo o que vai ser a motivação para o nosso próximo encontro. Até aqui, a descrição que nós encontramos está muito boa. Você olhando esses gráficos diria, isso está mais do que suficiente. Já fico surpreendentemente feliz com esses gráficos que você me mostrou e parece, olhando, contemplando esses resultados, que você conseguiu descrever, baseado nessa ideia do Landau, o comportamento das transições de fase contínuas para propriedades, elucidado aí a partir de propriedades como a compressibilidade isotérmica e a capacidade térmica. Olhando esses gráficos, alguém talvez chegasse a essa conclusão. Porém, nós temos eternamente um gabarito. E esse gabarito se chama natureza. E por volta dos anos 50 e em diante, os resultados experimentais mostraram
que essas previsões teóricas, em termos qualitativos, continuavam sendo boas, porém, em termos quantitativos, eram furadas. Fica, então, a motivação de curiosidade para o nosso próximo encontro, na terça-feira, ainda no capítulo 11 do nosso curso de Termodinâmica e Estatística e Aplicações Computacionais. Na conversa de terça-feira, nós veremos com mais clareza o que revelaram os dados experimentais e o que foi necessário para dar conta desse comportamento observado e da teoria disponível para que se conseguisse descrever corretamente o comportamento na vizinhança do ponto crítico. Pasme, o que eu digo é o seguinte: até então, por mais complexas que fossem essas construções, por mais belos que sejam esses gráficos, o que se busca nessa discussão é a precisão na previsão. Como descrever corretamente esse comportamento. Como eu também antecipei, é fruto do aumento de capacidade, da precisão dos dados experimentais a partir dos anos 80, com essas investigações espaciais, tudo isso pode ser colocado à prova com muito mais rigor. E a gente tem, nos anos 70, talvez o que seja a última contribuição do ponto de vista teórico de uma termodinâmica estatística dessa natureza para explicar o comportamento da matéria desse ponto de vista termodinâmico. Mas isso, obviamente, é o assunto para a nossa próxima conversa, como diz na TV, da nossa próxima teleaula. Pergunto a vocês se ficou alguma observação, alguma questão, para além, obviamente, da curiosidade que já assombra e espero que continue assombrando a vida de vocês até a terça-feira. Essa é aquela hora que vocês podem abrir o microfone e falar e tal. Telecurso 2000. Pessoal, por aqui tá tudo certo. Tudo certo? Maravilha. Eu achei essa aula mais fácil de acompanhar do que a do Easy. Não, sem Foi bom dúvida. colocar o pé no chão um pouco. Mas percebam, não fiz conta alguma, né? Assim que é bom. Garoto, cadê a engenharia pulsando aí no seu sangue? Ora, bolas. Mas, na Tá verdade, faltando. aqui a gente teve mais uma coisa física, talvez, revelando um pouquinho mais do significado do que a gente está tentando entender, né? E essa acabou sendo a ideia. Roberta, Leão, não sei se tem alguma consideração a fazer. Não, acho que tá ok. Realmente, acho que esse de Landau, o senhor tinha até comentado um pouquinho só no curso lá de termodinâmica clássica, né? Aí, mas depois disso, acho que eu não vi. Mas eu pulei algumas coisas que eu já vi. Eu já vi falar dessa teoria do campo médio, porque eu li um monte de coisa que eu não entendi esses últimos dias. Então, eu já li. Eu estou lendo um monte de coisa que eu não entendo esses últimos dias. Eu li também sobre isso. Aí, eu não sei se vai chegar em equações que misturam também essa teoria do campo médio, equações de estado, né, que misturam a mecânica estatística no meio. Porque tem algumas que eu estava lendo para descrever melhor perto do ponto crítico. Aí elas misturavam um monte de coisa. Isso. Então, até a partir do seu comentário, vale a pena destacar assim, que há um esforço muito grande de se tentar
desenvolver equações de estado fundamentadas em alguma medida nessas teorias do campo médio, né, que em certa medida estão ligadas, né, àquelas considerações que a gente fez do tipo fatorização da função de partição, né, que acabava descrevendo o comportamento do sistema como um todo a partir da função de partição de um elemento apenas, né? E aí, olha que curioso, né? Com aquela ideia, eu estou representando o comportamento de um conjunto de partículas escrevendo termodinâmica a partir de uma partícula só. Como se houvesse uma espécie de comportamento geral que pudesse ser extraído de um único elemento do conjunto. Isso é válido até que ponto? Mas eu te digo, Leão, com muita tranquilidade, a vizinhança do ponto crítico é um dos pontos que, do ponto de vista físico, ele transborda de curiosidades e particularidades e assombrações, mas do ponto de vista mais prático e imediato, principalmente dos interesses de engenharia, talvez ele fique um pouco secundarizado. O que se encontra muito bem trabalhado na literatura são equações de estado que descrevem bem o comportamento do sistema supercrítico, mas longe do ponto crítico. A vizinhança do ponto crítico é sempre perniciosa. Em geral, o pessoal foge dela. Talvez use apenas como um ponto de referência, mas na verdade sabe que ali, na vizinhança mais próxima, haja uma dificuldade muito grande na representação daqueles estados termodinâmicos. Então, e assim, a literatura acaba, em alguns momentos, não tendo muito cuidado no uso de determinados termos, parecendo que se está falando da mesma coisa o tempo todo. Mas o que a gente vai chamar de comportamento crítico é esse limite, essa vizinhança muito próxima do ponto crítico, que parece evidenciar um comportamento que as nossas teorias mais bem estabelecidas não dão conta de descrever. Agora, também o que não vale é o seguinte, tá? Você pode encontrar isso na literatura com muita facilidade, inclusive faz parte da base de muitos softwares de termodinâmica para o cálculo de propriedades. É você pegar equações de estado com 50 termos e parâmetros ajustáveis. Aí, garoto, eu escrevo qualquer coisa com 50 termos, né? Aí vira um grande problema de ajuste e interpolação de dados, né? Aí não é a ideia, entendeu? A gente, obviamente, está tentando fazer uma física fina, uma física limpa, de descobrir o comportamento desses sistemas a partir de modelos bastante simplificados, né? Mas sim, na prática você vai ver esse tipo de coisa. Equações de estado com 50 parâmetros ajustáveis para cada sistema, né? Se é água, se é oxigênio, se é nitrogênio e tudo mais. Você precisa desses conjuntos de valores para cada sistema, né? E aí vão ter maior ou menor precisão na previsão dos resultados, na vizinhança do ponto crítico, diante da qualidade desses parâmetros. Mas aí não são equações de estado obtidas a partir de uma construção microscópica, a partir de potenciais, investigação de interações, coisas desse tipo, né? São grandes ajustes que são feitos. Em alguma medida, às vezes, rola uma coisa meio híbrida, meio semi-empírica e tal, mas não, vamos dizer assim, mais pura, como a gente está buscando. E mais ainda,
generalizado. Né? Que a gente está buscando um comportamento que abarque, né, todos os sistemas. E aí, bom, nossa intenção é mais ousada, vamos chamar assim. Mas você vai passar por um monte de leituras que vai confundir bastante, porque ela é caótica em terminologia, é caótica em ordem, e aí sim, com muita humildade, eu acho que uma das minhas intenções aqui é talvez, vamos dizer assim, estabelecer uma uniformização de nomenclaturas e terminologias para que a gente consiga fazer uma discussão equivalente. Senão a gente vai começar a misturar esses termos e não vai chegar a lugar nenhum. Mas aí, naturalmente, você vai ter um desafiozinho em entender essa discussão toda. Né? Pegando assim um paper no peito, na raça, sem ficar ligado em que tem essas coisas por trás, pode talvez tornar a leitura um pouco nebulosa. Né? Isso ocorre. E aí eu remonto aos meus primeiros esforços ali no início do mestrado e tal, em entender, em herdar esse emaranhado do que se está falando. Né? E às vezes achar que estava se falando uma coisa quando na verdade era outra, né? Rapidamente eu estava interessado em analisar comportamentos críticos, então dava um salto mais longo no livro de Termodinâmica e Estatística para o capítulo que falava de criticalidade, e talvez não entendia muito bem, mas entendia superficialmente dentro dos conceitos que eu tinha até então, e aí a coisa não fechava. Mas eu acho que essa escalada de compreensão é necessária para a gente não fazer confusão. Né? Então, a gente vai... uma grande intenção foi encontrar essas teorias do campo médio. Elas fundamentam toda a reflexão de termodinâmica estatística até os anos 60. Então, isso vai estar nos livros velhos de termodinâmica estatística. E o que começa a nascer nos anos 60, bom, é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Ok. Beleza. Bom, até que avançamos um tempo aqui bastante, né? Achei que ia acabar muito mais cedo, mas nem acabei. Fui devagarzinho aqui. Eu espero que vocês ouçam esses vídeos todos em velocidade 2 no YouTube, tá? Porque senão vai ser a receita para dormir. Mas faço o upload daqui a pouco. Roberta não falou nada, não sei se tá com a alma no corpo ainda aí do outro lado. Ou não. Opa, isso aí. Tá quase descolando, mas é nessa hora que a compreensão acontece. É nessa hora que dá vontade de fugir. Aí o Matheus fala assim, não, aqui eu fiquei com o pé no chão. O Leão fala, só não entendi uma parte. Tá bom. E aí, essa aulinha estará disponível para você assistir quantas vezes você quiser aqui no nosso canal Jacqueline Kelly no YouTube, para você seguir, para você curtir, dar o seu joinha e continuar apoiando o nosso projeto. Então voltamos na próxima terça-feira, esperando por você esperando por mim, na nossa próxima aula do capítulo 11 ainda do curso. Então até breve, beijo nas crianças e até lá.